Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós! Considerado o melhor filme de ação de todos os tempos, modificou o gênero e foi copiado à exaustão até hoje. E tem aquela polêmica, né? É ou não é um filme de Natal? Eu estou falando de Duro de Matar. Filme que lançou o Bruce Willis e deixa essa polêmica, né? Tipo bolacha e biscoito. É ou não é um filme de Natal? E também aproveito esse especial para homenagear o ator que foi diagnosticado com uma doença aí degenerativa e pegou todos os fãs de surpresa. E aqui tem muitas curiosidades, por exemplo, ator com perna quebrada trabalhando, homem preso em elevador, produtor que só aceitou o cargo se conseguissem explodir um telhado, olha só. O papel favorito da carreira do Willis. Essas e outras curiosidades, bastidores, melhores cenas eu vou contar nesse especial de Natal. Após a vinheta, não sai daí. Die Hard, ou Duro de Matar, lançado em 1988. Em Portugal ele é chamado de Assalto ao Arranha-Céus. Sim, o diretor é o John McTiernan. Ele dirigiu O Predador, de 87, Caçada ao Outubro Vermelho, de 90, O Último Grande Herói, de 93, O 13º Guerreiro, de 99, Violação de Conduta, de 2003, e ele também dirigiu Duro de Matar 3, A Vingança, entre outros filmes. O Paul Verhoeven foi especulado para o cargo. Ele tinha acabado de dirigir Robocop, mas ele rejeitou. E aí o McTiernan, depois de ler o roteiro 3 vezes, ele recusou. 3 vezes, dizendo que não gostava dos personagens serem terroristas. E aí ele foi modificando e trouxe outro roteirista. O Karl Schenkel, já falecido cineasta suíço, ele foi inicialmente escalado para dirigir. Após o sucesso em 87 de Máquina Mortífera, o produtor Joe Silver abordou o Richard Donner. Só que o Donner já estava envolvido em outros projetos. O roteiro é do Jeb Stewart e do Steven E. de Souza. Esse último entrou para escrever a fim de colocar mais comédia no roteiro. É baseado no romance Nada é para Sempre, do Roderick Thorne. O Clint Eastwood originalmente detinha os direitos desse romance e pretendia adaptá-los para o cinema, ali por volta do início dos anos 80. John McTiernan, como eu falei, tinha resistido muito a aceitar. Ele só aceitou porque conseguiu tirar uma coisa sombria que tinha no roteiro e dar mais diversão. Conseguir misturar ação com comédia. Para isso a gente precisa voltar lá em 66. O Roderick escreveu um livro chamado Detective. 2 anos depois se transformou num filme chamado Crime Sem Perdão, estrelado pelo Frank Sinatra, que tinha 52 anos na época. E esse filme fez muito sucesso. O cantor queria uma continuação e pediu ao Roderick que escrevesse um novo livro. Mas isso levou nada mais, nada menos do que 10 anos para acontecer. O Sinatra já tinha 62. E a história seria diferente. Seria uma história de ação. Um homem de 60 anos deixaria sua filha de 40 cair de um prédio e morrer. O livro não fez sucesso de vendas. E aí, por conta disso, a Fox deu uma pausa, engavetou o projeto. E aí um cara chamado Lloyd Living, que era executivo de desenvolvimento, sabia que tinha potencial para se transformar num longa. E aí o Jeb foi chamado para adaptar Nada é para Sempre para os cinemas. O roteirista de início recebeu essa missão com um pouco de receio. Ele conta que teve uma experiência de quase morte. Ele estava em casa, brigou com a esposa, pegou o carro e saiu dirigindo a esmo. E aí um caminhão na frente dele transportava geladeiras. E uma das caixas se desprendeu. Ele estava distraído ali, né, puto da vida, não percebeu isso. Todos os carros à frente dele tinham desviado da caixa, menos ele. Felizmente, a caixa estava vazia. Ele percebeu que se tivesse morrido, jamais pediria desculpas à esposa. Então, é um paralelo com John McClane e a Holly. Eles queriam se reunir depois de uma briga. O Jeb foi para casa se desculpar com a mulher? Não. Ele correu para o escritório para escrever 20 páginas de Duro de Matar. O roteiro recebeu o sinal verde logo depois que ele enviou em junho de 87, já que o estúdio não tinha filmes programados para o verão de 88. Joel Silver, o grande produtor de filmes de ação da época, foi contratado para produzir. Aí virou para o Stuart e disse: olha, não é nada pessoal, mas eu vou ter que te demitir. O roteiro é muito bom, você é muito capaz, é muito sagaz, mas eu não te conheço e preciso fazer um filme de ação rápido.
Realmente, as filmagens tiveram que ir em ritmo frenético. E aí o Silver trouxe o Eder Souza. Eles já haviam trabalhado juntos em Comando para Matar, olha só. E aí o produtor só aceitou desde que o prédio explodisse. E aí perguntaram, como é que a gente vai fazer isso? E ele respondeu, não sei, só quero que exploda. O Joel Silver queria utilizar o título Duro de Matar e não Nada é para Sempre. Ele conseguiu do Shane Black, que usaria em outro filme, no caso seria o filme O Último Boy Scout, que também teria a presença do Willis mais tarde. Roderick Thorpe ficou muito furioso com essa troca. E o Silver virou para ele e disse, a melhor coisa que aconteceu com seu livro foi este filme. Grande parte do roteiro foi improvisado devido a esse corre-corre das gravações. Quando começaram a filmar só tinham 35 páginas. E aí que o E. Souza entrou para dar um tom de comédia e ele ia escrevendo ali durante as filmagens. Bom, assim como no livro, o roteiro original, a ideia seria que se passasse em 3 dias. Mas aí o McTiernan foi inspirado a fazer com que se passasse em apenas uma noite. Por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão, do William Shakespeare. O roteiro original pedia que terroristas sequestrassem o prédio e que um policial super-herói os detivesse. O McTiernan modificou isso no roteiro. Transformou os ladrões fingindo serem terroristas para que o público pudesse aproveitar essa intenção deles de roubarem grana. Ele sentiu que terroristas iria tornar o filme muito desagradável. Poderia dar um ângulo político. E aí, o McTiernan também transformou o John McClane em um homem comum e falho que se destaca em uma circunstância terrível. Ele sentiu que o público se identificaria mais com ele. Aí aquele estilo, né, brucutu, fortão, o peito cabeludo. No início, o John McClane não foi muito compreendido, até quase a metade da produção, quando o John McTiernan e o Bruce Willis decidiram que ele era um homem que não gostava de si mesmo, mas estava fazendo o melhor que podia em uma situação ruim. O filme teve um orçamento de 35 milhões, arrecadou 141,5 milhões. Rapidamente se tornou um clássico e até hoje é ovacionado, considerado um dos maiores filmes de ação já feitos. Na trama, o policial John McClane está visitando a sua família no Natal em Nova York. Ele participa de uma confraternização no prédio em que a esposa trabalha, o Nakatomi Plaza. A festa é interrompida com a chegada de terroristas. Invadem o prédio de luxo e tecnológico, mas McClane não demora muito para perceber que não tem mais ninguém que possa reverter essa situação, a não ser ele próprio. Antes de começar a falar do filme, das melhores cenas, curiosidades, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de Duro de Matar, se você considera um filme de Natal ou não, qual a sua melhor cena, qual o melhor filme do Bruce Willis para você. E se você estiver gostando, dá uma curtidinha aí que vai me ajudar bastante. E dê dicas também de outros filmes e séries para trazer para o canal. E é isso, chega de falar e vamos pro filme. Conhecemos o policial John McClane, interpretado pelo Bruce Willis. Ele está num voo e numa conversa com um passageiro ali, ele fala que tem medo de voar. Já é uma coisa diferente desses heróis brucutus que eu falei. Tipo o Schwarzenegger, o Stallone. Também o passageiro fala com ele que é bom tirar os sapatos e as meias e exercitar os dedos dos pés. O que tem relevância porque a gente sabe muito bem que o McClane fica sem sapatos e meias, fica descalço o filme inteiro. O Bruce Willis era muito conhecido antes do filme por uma série de sucesso que era de comédia romântica, A Gata e o Rato, lançado em 85. Quando os trailers de Duro de Matar apareciam no cinema, a plateia começava a rir ou vaiar, achando que seria um filme de comédia. Isso deixou os executivos da Fox de cabelos em pé. Por um breve período, o rosto do Willis não era colocado no cartaz de Duro de Matar, só o Nakatomi. Depois que o filme foi aceito, fez sucesso, aí sim colocaram o rosto dele. O Joel Silver estava num voo com um agente do Willis, Arnold Rifkin, e sugeriu seu cliente. O Silver achou que o Willis tinha uma aparência do James Cagney. Aí ficou interessado. O Willis já estava envolvido na série, mas quando a co-estrela Sybil Shepherd engravidou, ele viu a chance de estrelar o longa. Ele só tinha 6 semanas para filmar por conta da série. Aí eles fizeram todas as suas cenas primeiro, depois 6 semanas sem a presença do Bruce Willis. Aí ele voltou para filmar as cenas em que o prédio é destruído. O McTiernan teve alguns problemas com o Willis. O ator queria mudar muitas cenas, até mesmo a questão da posição de câmeras. Eu acho que ele ficaria aqui, não, ele ficaria melhor ali. Esses tipos de discussões. Acontece que o Willis estava preocupado com a sua queda de cabelo e queria ficar em posições que não aparecesse ali a calvície. Bom, a primeira pessoa pensada para o McClane foi o Frank Sinatra, mas como eu falei, ele estava muito velho, ele já tinha 72 anos na época.
e ele recusou dizendo: estou muito velho e muito rico. Richard Gere, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Mel Gibson, Arnold Schwarzenegger, Clint Eastwood, Robert De Niro, Charles Bronson, Don Johnson, Richard Dean Anderson, Burt Reynolds, John Travolta, Michael Madsen foram considerados para o papel de John McClane. Eles recusaram. O Al Pacino também. O Nick Nolte foi o primeiro a recusar. Tom Berenger também. Provavelmente por conta do estilo do McClane, né? Medroso em alguns momentos, falho, se escondia e ficava chamando a polícia. Bom, o Bruce Willis fez muitas entrevistas e consultorias com policiais e percebeu que eles tinham um senso de humor muito sombrio e macabro, e ele levou em consideração para sua performance no filme. Ironicamente, grandes heróis aí não ficam brincando numa situação difícil. Embora, como o próprio Willis observou, contar piadas em situações tão terríveis não seja nada tão incomum assim. O Bruce Willis recebeu na época 5 milhões para fazer o filme, um salário astronômico para uma pessoa estreante no cinema. Eu aposto que tem o dedo desse empresário, porque era muito conhecido na época. A cena de abertura é filmada com um avião que estava sendo rebocado em círculos. Tá rolando uma festa de Natal no Nakatomi Plaza, praticamente um personagem que é tão importante quanto os outros. O prédio é tecnológico, cheio de frescuras e ainda está em obra. Ali trabalha a esposa do McClane, a Holly Gennaro, interpretada por Bonnie Bedelia. A relação dos dois não anda muito bem, eu acredito que seja por conta do cargo dela. O McClane é meio machão, e ele não aceita que a mulher ganhe muito mais, porque a Bonnie é independente, é secretária, ali, executiva. A gente vê pelos diálogos de rola, aquela briga deles, tudo improvisado. Você vê que os dois são distantes. Aí o John vê no aeroporto um casal apaixonado, tá levando um urso, não sei se é pra filha, ele tem 2 filhos. O Willis que gostou da atuação da atriz em Heart Like a Well, de 1982. E aí o diretor de elenco, o Jack Burch, foi convencido pelo astro de que ela seria perfeita para fazer a Holly, trazendo coração, calor e força para o papel. Linda Hamilton, Glenn Close, Dina Davis, Deborah Ringer, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer, Goldie Hawn, Sally Field, Jamie Lee Curtis, Carrie Fisher e Kelly McGillis foram consideradas para o papel de Holly. O próprio Silver falou que queria, na época, dar uma olhada nas atrizes que estavam em alta. Todo o edifício Nakatomi deveria ser gerenciado por um supercomputador. E as cenas em que McClane fica preso em um escritório e o Gruber ordena que as janelas sejam atiradas para fora são supostamente a sala do computador. O grande objeto escuro é o computador. A mulher de topless que aparece aí na cena, quando os terroristas invadem, foi ideia do Joel Silver. Já que teria uma classificação R por violência, por que não colocar uma nudez? Outro personagem que rouba a cena é o Argyle, interpretado por Devorux Wright. Eu acho que é assim, ele até brinca com o nome dele, diz que o pai devia estar drogado na época. Eu acho os diálogos dele muito engraçados. Ele é o motorista que leva o McClane até o Nakatomi. Se você prestar atenção, até nisso o John McClane é diferente. Ele vai ao lado do motorista durante a viagem. E ele tem relevância, o personagem, hein? Só fica sabendo depois da invasão, e aí no final ele que atropela um dos capangas lá que estão na ambulância para fugir. Esse soco que ele deu no ator foi de verdade e machucou a sua mão. E aí decidiram deixar essa cena para tornar mais real. O Nakatomi é a sede do 20th Century Studios, da Fox na época. E aí o próprio estúdio viu que era melhor gravar ali, apesar de que traria alguns problemas, já vou falar. O Jeb Stuart fez um tour pelo prédio enquanto escrevia o roteiro. Aí incorporou os locais e objetos às cenas do filme. A própria empresa cobrou um aluguel para eles usarem o prédio. Alguns dos andares eram ocupados pelo departamento jurídico e administrativos. E a sagacidade do roteiro aqui é justamente essa questão do McClane estar num local fechado, não tem armas à sua disposição, ele tem que se virar, e os terroristas não sabem da presença dele e acham que tem o controle de tudo. Falando neles, um caminhão chega ao prédio e aí 2 entram, matam o vigia, depois um hacker consegue lacrar o prédio inteiro, cortam a comunicação, os demais saem do baú do caminhão. O líder é o Hans Gruber, interpretado pelo saudoso Alan Rickman, em seu primeiro papel no cinema. O ator era britânico e só fazia peças de teatro quando foi convidado para o filme. Um dos terroristas é o Carl, interpretado por Alexander Godunov. Ele dá um trabalhinho ali pro John.
uma espécie de subchefe. Esse ator, na vida real, é bailarino. O Silver gostou dele, levou-o para o estúdio da Fox. Quando encontrou o Jeb Stuart para discutir o papel, Stuart disse: era apenas um espécime físico perfeito. Todo mundo na festa é rendido, tem tiros, ameaças, o McLean já se esconde e a atuação do Alan Rickman é ótima. Você gosta desse vilão. Ele estoura a cabeça de um dos donos da empresa, mas ao mesmo tempo, fazendo essas maldades, ele é muito carismático. Aí eles querem dinheiro, muito dinheiro, 640 milhões. O Hans fala que eles não são terroristas, mas ele finge esse sotaque alemão, essa coisa de libertar reféns não sei aonde, para apavorar mesmo o pessoal. O Alan Rickman, quando foi convidado, chegou ao Hollywood 2 dias antes das filmagens, e ficou impressionado de assumir o papel de vilão do filme. Hoje em dia, ele é considerado um dos melhores vilões de todos os tempos, em filmes de ação. Ah, e o ator não sabia segurar uma arma. Ele tinha um punho mole. Na primavera de 87, Joey Silver e o John McTiernan assistiram a uma apresentação do Alan Rickman, que interpretava o maligno Visconde de Valmont. Imediatamente perceberam que ele era o personagem perfeito. O Sam Neill recusou o papel de Gruber. O John McTiernan nunca gostou do sotaque alemão do Alan Rickman. Há rumores de que o Hans Gruber é baseado no pai do autor, Roderick Thorpe. Ele era muito conhecido como um tirano entre amigos e familiares. Apenas alguns dos atores que interpretavam os terroristas alemães eram alemães de verdade. Alguns falavam um alemão meio quebrado. Eles foram escalados por conta das suas aparências ameaçadoras. A maioria tinha 1,80 de altura. Originalmente, os vilões deveriam estar vestidos com trajes militares. O Alan Rickman rejeitou isso, dizendo que ficaria ridículo todos eles vestidos como tal. Ele acrescentou que ele deveria ser o gerente. A figurinista do filme, a Marilyn Vance, pegou a ideia e decidiu vesti-los com trajes bem ajustados. E aí eles usavam ternos. O Cal entrega uma nota de dólar para o tio. Isso foi improvisado pelo Alexander Goldnov, que teorizou que os dois fariam uma aposta entre eles sobre se Takagi entregaria o código. O George Takei queria muito interpretar o Takagi. McTiernan também queria escalá-lo. Só que o agente do ator confundiu as bolas e aí não deu certo. Acho que deve ter tido algum conflito de agenda. Aí um alarme dispara. Tem aquela cena que o John fica feliz em ver o carro da polícia, mas aí eles desviam para outra rua. Nosso herói cai na mão com o Jeffrey Dahmer aí, olha só. Mesmo com os cortes, dá para ver o dublê do Bruce. Eles rolam escada abaixo e o Dahmer quebra o pescoço. Ah, ele é irmão do Carl. No romance que o filme é baseado, o Joey Leland, que é o herói, quebra o pescoço do vilão deliberadamente. Aqui o John mata da mesma forma, o primeiro terrorista. Mas foi um acidente. A incapacidade do John McClane de contatar o exterior causa alguns problemas inicialmente, pois ele é forçado a usar um rádio capturado para tentar chamar a polícia. Se tivesse um celular, o filme teria sido muito diferente. Mas com humor, o Argyle, o motorista, passa a maior parte do filme ao celular, ligando para os amigos dentro da limusine. Adoro a cena em que os vilões encontram o corpo do lado do Jeffrey Dahmer. O John ainda deixa um recado. Ho, ho, ho. É um aviso de que tem uma ameaça ali para os terroristas. E isso é mais hilariante porque o Gruber tinha acabado de dizer aos terroristas que eles estavam no controle. Interessante também o John não ver o Hans, o seu rosto. O McTiernan, ele achou necessário cortar o rosto do Hans sempre que ele disparava uma arma, por causa do hábito incontrolável do Alan Rickman de recuar com o barulho, clarão do cano. Se você olhar para o rosto do Alan Rickman na cena em que ele atira no Takagi, dá para vê-lo estremecendo. O John consegue chegar ao telhado do prédio. Pelo comunicador, ele informa a polícia sobre a invasão. Claro, a mulher não acredita nele, e aí começa um tiroteio no telhado. Outro personagem marcante, o Sargento Al Powell, interpretado por Reginald VelJohnson. A cena em que o McClane tenta quebrar a janela com uma cadeira precisou ser gravada várias vezes. O vidro da janela era muito forte e o Bruce Willis não conseguia. Tem um making-of, se você pesquisar aqui no YouTube mesmo, dessa cena, ele tentando quebrar e o pessoal ria bastante da equipe. Depois ele consegue e todo mundo aplaude. A cena em que o Powell vem de ré com o carro da polícia foi o próprio ator que dirigiu, tá? Até o carro parar depois de um morrinho ali. O VelJohnson estava morando no porão de uma casa com sua mãe. E ele não atuava fazia tempos. Ele fazia testes e não conseguia
passar. Já estava quase desistindo quando foi escalado para Duro de Matar. Ele andou de carona com vários policiais para aprender e entender a angústia que emanava de seu personagem. Com o sucesso do filme, ele comprou uma casa para a mãe. Originalmente, o próprio ator disse que quem interpretaria o Powell seria o ator Gene Hackman, mas por razões desconhecidas, o elenco não deu certo. E aí o departamento procurou atores novatos. Ele, o Val Johnson e o Wesley Snipes. Bom, falando da trilha sonora, o responsável foi o Michael Kamen. Tem alguns instrumentos de Natal, umas músicas. A música tocada na reunião corporativa, por exemplo, do terceiro concerto de Brandenburg, Jonathan Sebastian Bach. Enquanto fazia o filme, o diretor de fotografia, que foi o Jan de Bont, ficou preso no elevador. Isso mais tarde lhe rendeu uma inspiração para a cena de abertura de outro filme de sucesso, Velocidade Máxima, de 94, que ele dirigiu. O logotipo do Nakatomi foi desenhado por Jackson Degovia, e o primeiro conceito era um pouco parecido com uma suástica para o John McTiernan. O design final usado lembra o de um capacete de um samurai. O momento favorito do Jackson Degovia é perto do final, quando o elevador explode sem motivo nenhum. O trabalho icônico do arquiteto Frank Lloyd Wright aparece algumas vezes no filme. O átrio do Nakatomi foi baseado no Falling Water, de FRW, e a ponte modelo no escritório do Takagi é um projeto não realizado do arquiteto, 1953, chamado The Butterfly Bridge. A parte de trás da cidade no escritório da Holly era na verdade uma pintura de 380 pés de comprimento, pintada com luzes de LED. O próprio diretor de fotografia adicionou as luzes atrás dela para preencher o pôr do sol. Eu gosto que algumas cenas aproveitam o estilo japonês, luzes, as maquetes. Visualmente você entende toda a complexidade do prédio, que é um grupo japonês poderoso. Aí a princípio falam que é terroristas. Será que é uma coisa de questão étnica? Eu gosto dos movimentos de câmeras, os cortes. O diretor sabe muito bem conduzir as cenas de ação, que são bem frenéticas. Inclusive, as explosões que rolam do lado de fora foram de verdade. Aí tem a frase icônica, né? Yippee-ki-yay, motherfucker. Bruce Willis conversava com o roteirista, o De Souza, e falava que gostava muito de séries do faroeste. O De Souza também. Por exemplo, séries com Roy Rogers. E ele dizia, Yippee-ki-yay, crianças. Eles tentaram usar duas versões dessa frase, mas a que ficou deu certo. Aí temos a cena marcante do John nos dutos. A cena em que o McLean cai do poço foi um erro do dublê. Ele deveria agarrar o primeiro respiradouro, como foi planejado originalmente. Ele escorregou e continuou a cair. A cena foi usada, foi editada, junto com outra em que o McLean consegue agarrar outro respiradouro. Esses dutos que ele rasteja são de tamanho real, mas eles foram feitos para serem ampliados, como visto na maioria dos filmes. O Joel Silver ficou furioso, porque enquanto o Bruce rastejava, não tinha diálogo nenhum. Aí ele ligou para o E. Souza, pedindo para colocar diálogos na cena. O escritor ficou abaixo do poço com o walkie-talkie, orientando o Willis a improvisar. O sargento Powell chega, não nota nada de anormal. O McLean mata mais dois bandidos. E o que ele faz para chamar a atenção do policial? Joga o corpo de um deles em cima do carro dele. Outro personagem marcante, Richard Thornburg, interpretado por William Atherton, lá dos Caça-Fantasmas. Aqui ele faz o mesmo Zé Ruela. Ele vê uma grande oportunidade, um furo de reportagem. Ele que vai à casa dos McLean e expõe a família. E o Hans acaba descobrindo quem é a Holly e a faz de refém. Eu gosto dessa cena em que o John fala pela primeira vez com o Hans. O John tem umas frases de efeito ao longo do filme e aí consegue manter contato com o sargento Al Powell. Quem são os bandidos, o que estão fazendo, fazem umas piadinhas e ficam amigos. O sargento fala até de um drama que ele atirou num menino de 13 anos acidentalmente. A polícia faz um cerco em volta do Nakatomi. Outro personagem importante, o Dwayne Robinson, interpretado por Paul Gleason. Eu acho que ele atrapalha bastante. Manda a força-tarefa invadir o prédio. Os bandidos atiram nos refletores. Os policiais são atingidos, ficam feridos. Vem um carro blindado e os bandidos usam uma bazuca. E aí o John revida jogando um C4 com uma cadeira no elevador, provocando uma explosão. Aí o Dwayne discute com o John, o sargento bate de frente com ele. Num trecho, o Hans também o contata e faz as suas ameaças e condições para libertar os reféns. Fala de liberar companheiros não sei aonde, no norte da Irlanda, no Canadá, Sri Lanka, é tudo caô. O Paul Gleason recusou participar de outro clássico, Um Príncipe em Nova York, para participar de
Duro de Matar. O Charles Grodin foi considerado para o papel, só que ele tinha outros compromissos profissionais. Quando a bomba cai no poço do elevador e explode pela lateral do prédio, o efeito foi obtido coletando praticamente todos os flashes de câmeras de um tipo particularmente potente na área de Los Angeles e conectando-os na parte externa do prédio para simular o flash e sobrepondo uma cena de um explosivo real, fazendo um buraco na parede de uma miniatura do prédio, num local apropriado. A bola de fogo no poço do elevador foi com pirotecnia real, usando um poço em miniatura. A velocidade da câmera teve que variar ao longo do comprimento da tomada, porque caso contrário, a bola de fogo pareceria mudar de velocidade, conforme subia no modelo de perspectiva forçada. O pessoal dos efeitos não sabia qual seria a velocidade que iria variar. Então eles montaram um controle manual de velocidade e fizeram várias tomadas mudando a velocidade em taxas diferentes. E então escolheram a que parecesse melhor. Segundo o diretor John McTiernan, só a cena do caminhão blindado derrubando a grade em frente à Fox levou meses de negociação com a empresa. Inclusive, as cenas de explosões incomodavam os funcionários da empresa, principalmente do departamento jurídico. Então eles fizeram um acordo, só poderiam gravar após as 17 horas. Os moradores ao redor também fizeram suas reclamações por conta dos flashes durante a noite. A Mary Ellen Trainor faz uma participação como uma repórter. Para a cena de morte do Fritz, o Hans Böhringer não foi chamado naquele dia para gravar, pois os cineastas já estavam atrasados. Em vez disso, optaram por um dublê. Ele estava usando uma peruca. O Böhringer brinca com isso, dizendo que nunca morreu em Duro de Matar, pois não era um ator experiente na época. Lembram de um Zé Ruela? Lá no início do filme, que dá meio que uma cantada na Holly, ele é o Harry Ellis, interpretado por Hart Botner. Ele entrega ao Hans a identidade do John. Eles querem os detonadores. O John teme pela esposa. E o Ellis acaba sendo morto pelo Hans. A fala do Hart Botner, dizendo Hans, Buddy, foi improvisada. A reação enigmática do Alan Rickman foi genuína. E num exercício de perfeita ironia, o Hans matou o Takagi por não falar. E matou o Ellis por falar demais. Chegam os agentes do FBI. Um deles você conhece, provavelmente. É o Robert Davi, o Jake Fratelli de Os Goonies. Eles exigem que desliguem as luzes do prédio. Na verdade, eles não ajudam em nada. Tem a cena deles em 2 helicópteros indo em direção ao Nakatomi no final para fazerem besteira e morrerem na explosão. Eles pensam que o John é terrorista. John McTiernan fez com que o Grand Early Bush, o agente Johnson, que é afro-americano, dissesse a frase sem parentesco, porque achava que se o Robert Davi, que é branco, dissesse isso, soaria racista. Outra cena sensacional, quando o Hans encontra o John. E o Alan Rickman arrasa, porque ele muda o sotaque, finge ser um americano, acha que o John é um dos terroristas, finge ser um funcionário, alguém ali do prédio. Eles fumam um cigarro. A gente pensa que o John vai cair na armadilha. Ele entrega uma arma para o Hans. Rola uma tensão. Mas aí o vilão aponta a arma para o John e pede os detonadores. Ainda bem que a arma estava sem munição. Tem essa cena de troca de tiros. O Hans manda os capangas atirarem no vidro. Outro capanga morre, dá para perceber que é um bonecão. Quando o John McClane corre pelos vidros com os pés descalços, Bruce Willis está usando sapatos especiais de borracha projetado para parecerem seus próprios pés descalços. Se você olhar de perto, dá para você perceber os sapatos de borracha. Ninguém da equipe tinha percebido até verem as filmagens. No roteiro original do Stewart, o McLean acidentalmente pisa em tubos fluorescentes, mas o De Souza mudou isso. Eles gastaram $130 mil em vidros de segurança para filmar esta cena, enquanto o vidro de segurança se quebra em pequenos cubos. O Bruce Willis admite que fica enojado sempre que vê a cena que o McLean tira os pedaços de vidro do pé. Dizem que essas falas dele durante a cena foram improvisadas. Essa cena em que o Bruce Willis e o Alan Rickman se encontram pela primeira vez foi toda improvisada, para criar uma sensação maior de espontaneidade entre os dois atores. Observe que quando o McLean entrega um cigarro ao Gruber, ele olha para o relógio do vilão. De acordo com o roteirista Steven E. Souza, isso seria parte de uma subtrama que foi deletada, em que o McLean
notaria que todos os vilões usam o mesmo tipo de relógio. No primeiro dia de filmagem do Alan Rickman, ele filmou essa cena em que o Hans encontra o McClane. Ele pulou de uma altura de 3 metros e acabou se machucando, danificou um pouco da cartilagem do joelho. O médico disse que ele não poderia colocar peso em cima da perna. Ele teve que usar muletas por uma semana. No resto da cena em que o Hans está de pé conversando com o McClane, o Alan Rickman ficou de pé sobre uma perna, usando-a como suporte o tempo todo, e usa um suporte de perna por baixo das calças. O Hans encontra papéis que devem valer alguma coisa, fica feliz, e ele diz que tem bombas no telhado. Tem a cena em que o John fala com o Al sobre a esposa, de perdão, e acha que vai morrer. É um momento de fraqueza do herói. Eu acho que aqui o Bruce Willis arrasa, porque o McClane é gente como a gente. Eu acho que tá com medo, dúvida. Tem a cena do confronto do John com o Carl, e acaba morrendo enforcado, morrendo. Essa cena você vê bastante o dublê. Depois que o John coloca a corrente em volta do pescoço do Carl e o joga contra a parede, ele se senta com as costas apoiadas a um pilar. Sobre seu ombro esquerdo, você pode ver o ator que interpreta o Carl assistindo a cena. E a cena no telhado, os reféns estão lá. O John aparece procurando a esposa, mas o Hans já a levou. Isso para dentro do cofre. Os reféns saem dali, o John usa uma mangueira de incêndio, salta e o Hans detona os explosivos. O herói cai em outro andar. A tomada panorâmica do topo do telhado destruído do Nakatomi Plaza para a ação no chão foi feita com tela dividida de um modelo do topo do edifício para o edifício real, enquanto ele era panorâmico para baixo. Acreditava-se que eles precisariam cobrir a junção colocando alguns papéis negociáveis flutuantes sobre ela, mas era tão uniforme que eles não precisaram. Demorou meses para persuadirem as autoridades locais a filmarem essa cena, a explosão do telhado com 2 helicópteros. O McTiernan teve uma semana para filmar, mas fez tudo em uma noite. A prefeitura deu apenas 2 horas, isso em um domingo. A rota de voo dos helicópteros foi configurada, com 24 câmeras espalhadas pela cidade. E tudo teve que ser planejado nos mínimos detalhes. O momento em que o McClane pula do telhado foi feito em um telhado de um estacionamento, equipado com morteiros. As costas do ator foram acolchoadas e sua pele coberta com um gel para absorver o calor. O salto foi de 7 metros, em queda para cima de um colchão de ar. A explosão empurrou Willis para a borda do colchão. Foi incrível e ele simplesmente conseguiu. Dizem que ele quase morreu nessa cena. Ken Bates foi o dublê do Willis. Aí ele foi colocado nessa cena aí. Foi colocado um desacelerador para controlar a sua queda. O Bates estava preso a fios e o desacelerador permitiu que ele caísse em queda livre com segurança. O mecanismo entra em ação a 15 metros do solo e para de forma controlada. Essa cena que o McClane pula do prédio usando uma mangueira de incêndio foi inspirada e é uma homenagem a um filme, O Homem-Mosca de 23, o Harold Lloyd, onde o Lloyd está pendurado em um prédio, pega uma corda e cai porque a corda não estava amarrada. Os helicópteros voando em volta do prédio levou 6 meses de preparação. 9 equipes de câmera foram usadas para obter cobertura suficiente e as filmagens levaram 3 rodadas. Eles usaram miniaturas do helicóptero e da maquete do Nakatomi para essa cena em que o helicóptero explode, vem caindo. Uma cena clássica também. O Joey Silver adorou. Tem a cena que uma ambulância sai do baú do caminhão. Uai, mas a gente não viu uma ambulância no começo, né? Acontece que as filmagens que os bandidos saem do caminhão tinha sido feita há 10 semanas. E o E. Souza não tinha ideia de como eles escapariam dali. Eles só perceberam isso depois da exibição teste. Mas aí já era tarde. O diretor não liga para isso. O plano dos ladrões de escaparem numa ambulância foi retirado de The Spirit, de 1987. O Steven E. Souza era co-roteirista. O John confronta o Hans, que faz a sua esposa de refém, manda largar a arma, tem outro capanga ali perto, ele que fingia ser o porteiro. Só que o John tinha uma arma na manga, ou melhor, nas costas. Ele atira no capanga, atira no Hans, que cai, fica dependurado no prédio, junto com a Holly. O John consegue soltar o relógio e o vilão cai para a morte. Outra cena icônica do cinema. O Alan Rickman foi realmente jogado de uma altura de 40 pés em direção a um airbag, com uma cobertura de tela azul, depois editado, né? O dublê segurou o Rickman com uma corda. A equipe de dublês deveria contar até 3 antes de soltá-la. Para obter uma reação genuína do ator, o dublê soltou a corda na contagem de 1. O ator depois brincou bastante com isso, e realmente a reação dele ali
Foi de verdade. Aí ele pousou de boas no colchão azul. O Bruce Willis improvisou o Oi Querida no final do filme quando o Hans está mantendo a Holly como refém. O McClane abraçando a Holly depois que o Hans cai teve que ser filmado 4 vezes, porque o Bruce Willis ficava fazendo a Bonnie rir toda hora. Lá no começo tem uma cena em que o Ellis, aquele Zé Ruela, ele fica a encorajando a mostrar o relógio Rolex ao John. E justamente esse Rolex que salva a vida dela, porque o John que solta e o vilão cai. Termina tudo, acho engraçado essa fala do Argyle. Se o Natal deles é assim, eu quero estar também no Ano Novo. Aí o John finalmente conhece o Powell, ainda rola uma surpresa porque o Cal aparece, a gente pensou que ele tinha morrido, e quem o mata é o Powell, uma redenção aí pelo que ele fez. Agora, como o Cal sobreviveu a um enforcamento daquele, não sei. A Holly também dá um soco no repórter, no Richard, porque ele expôs a família, né? E isso mostra também que os McClane estão mais unidos do que nunca. Inclusive, essa fala foi improvisada pelo ator. Assim como no filme, o Reginald VelJohnson não conheceu Bruce Willis até essa cena no final. Inclusive o pessoal brinca, né, que Duro de Matar é uma história de amor entre o Powell e o John McClane. O departamento de figurinos tinha 17 camisetas em vários estados de degradação disponíveis para o ator Bruce Willis. Em 2007 ele doou essa camisa ao Museu Smithsonian. O Bruce Willis assumiu o papel de John McClane depois que ele foi rejeitado pelo Robert De Niro. O Bruce Willis também tinha sido rejeitado para interpretar o personagem do Charles Grodin, ao lado do De Niro. Fuga à Meia-Noite, de 88. Coincidentemente, ambos os filmes estrearam no mesmo fim de semana. O filme tem 131 minutos, o mais longo da franquia Duro de Matar. A 20th Century Studios assumiu que esse é um filme de Natal. É a maior história de Natal já contada. Isso foi num trailer para comemorar o 30º aniversário do filme. No entanto, esse debate continua até hoje. A palavra Natal é dita 18 vezes, superando outras como matar, sangue, dita 13 vezes, tiro, 12 e morte, 5. Ao todo, 21 objetos em cena fazem referência ao Natal, como chapéus e árvores enfeitadas. A trilha sonora de Duro de Matar é 99,2% mais natalina que outros filmes de Natal, lançados nos últimos 30 anos. O Jan de Bont não acreditava que era um filme de Natal, mas depois ele foi convencido. Até porque no final o John e a esposa se reconciliam, tem perdão, amor, alegria, que são sentimentos natalinos. Então, galera, é um filme de Natal. Na série Brooklyn Nine-Nine, o Jake Peralta, personagem do Andy Samberg, é muito fã de Duro de Matar. Ele faz várias piadas e referências ao longo da série. Inclusive, eu acho que o Bruce Willis foi chamado para uma participação, mas não pôde. Assim também como outras séries muito famosas, The Office, Friends, Rick and Morty. A série Prison Break, o Nakatomi aparece em um episódio. Prédio, não é o Nakatomi, mas é o prédio parecido. Incluído entre os 1001 filmes que você precisa ver antes de morrer. Incluindo também na lista 2001 do American Film Institute, dos 100 filmes americanos mais emocionantes. O Bruce Willis perdeu 2/3 da audição depois de disparar uma arma carregada com balas de fechim muito barulhentas, debaixo de uma mesa. Bruce Willis e Demi Moore se casaram em um hotel em Las Vegas, Golden Nugget, na época das filmagens de Duro de Matar. Na versão alemã de Duro de Matar, o nome do Hans Gruber foi alterado para Jack Gruber. Devido ao interesse turístico pelo Fox Plaza, em Los Angeles, as pessoas estão proibidas de tirarem fotos do lado de fora do prédio. A Bonnie Bedelia declarou em entrevistas posteriores que quando se fala o filme Duro de Matar, ela logo se lembra do Alan Rickman. Acontece que os dois fizeram uma grande amizade. Almoçavam juntos todos os dias durante as filmagens e ela expressava o quão agradável e gentil era o ator. Cada filme da série Duro de Matar contém uma cena-chave envolvendo um elevador. Para o John McTiernan, é um filme de Natal. Para o Bruce Willis, não. Ele vê como apenas um filme de ação de verão, com alguma ressonância devido a se passar em um feriado. Bom, em 2023, o Bruce Willis anunciou sua aposentadoria após um diagnóstico de afasia. É uma doença que afeta a linguagem e isso fez com que ele se afastasse da atuação. Geralmente essa doença aparece após alguma lesão no cérebro. Também pode ser causada por conta de sequelas de um AVC, acidente vascular cerebral, ou até um tumor. O tratamento pode ser feito com auxílio de imagens. A Demi Moore, sua ex-mulher, se comprometeu em cuidar dele. Às vezes aparece nas redes sociais da filha. E o ator fez grandes filmes após Duro de Matar e se consagrou como um astro de ação. Eu cito Pulp Fiction,
O Sexto Sentido, Corpo Fechado, A Morte de Cai Bem, O Quinto Elemento, Armagedon, Lágrimas do Sol, Sin City, 12 Macacos, entre outros. Ele foi fazendo filmes que eram lançados direto para a TV, bem ruinzinhos, até o Diagnóstico. Mesmo assim, fica aqui a minha homenagem, minha humilde homenagem a esse ator. Baita astro de filme de ação que conseguiu calar a boca de muitos críticos. O filme foi indicado ao Oscar de melhor edição, melhores efeitos visuais, melhor som e edição de som. E aí a gente sabe que Hollywood é uma máquina de inspiração, digamos. Porque após o sucesso de Duro de Matar, vieram muitos filmes nessa pegada. Tudo que eu expliquei aí. O herói improvável, cheio de falhas, preso em um lugar controlado, que precisa vencer os bandidos. Alguns exemplos de inspiração. Força em Alerta, de 92, Passageiro 57, também de 92, Risco Total, de 93, Morte Súbita, de 95, Perigo na Torre, de 96, Força Aérea 1, de 97, Invasão à Casa Branca, de 2013, O Ataque, também de 2013, Arranha-Céu, de 2018. Algumas pessoas também falam em Velocidade Máxima, que tem inspiração em Duro de Matar. Tivemos as sequências, Duro de Matar 2, de 1990, Duro de Matar 3, A Vingança, de 95, Duro de Matar 4.0, de 2007, Duro de Matar, Um Bom Dia para Morrer, de 2013. Cara, pra mim nenhum deles se compara a esse filme aqui. O sexto filme seria considerado para encerrar de vez a franquia. Die Hardest seria um híbrido de prequel com sequência. Se passava tanto na década de 70 quanto nos dias modernos. E aí o desenvolvimento parou por conta do desempenho do último filme e as dificuldades de escalarem um ator para fazer o jovem McClane. Eu acho que isso não daria certo não. Mas com certeza o último prego no caixão foi a aquisição da Fox pela Disney. Isso aconteceu em 2019, que supostamente enlatou essas e outras ideias que a Fox tinha. O Willis se aposentando, com certeza foi o prego no caixão da franquia. É isso aí, pessoal. Esse que foi Duro de Matar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá uma curtidinha que me ajuda bastante. Se você conhece outras curiosidades, pode colocar aí, caso não tenha falado. Mais uma vez, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada e, claro, reforço mais uma vez, é um filme de Natal, Duro de Matar. Aproveito também para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. A gente se encontra em outros vídeos. Se você tiver dicas também para trazer de filmes de ação, pode colocar aí. Desejo que 2025 seja maravilhoso, seja melhor do que esse ano. Essa é a nossa esperança. E assim como John McClane, não perca tempo. Vá se reconciliar com a pessoa que você ama, que você brigou, né? É difícil, mas a gente tem que dar o primeiro passo. Bom, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios. Deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível, compartilhe este vídeo para o fã de Duro de Matar. E que também queira deixar sua homenagem ao Bruce Willis. Mais 2 vídeos aqui do lado de outros especiais de Natal. E é isso. Feliz Natal e um ótimo 2025. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.